Módulo visual. Quesito. Enredo. Introdução histórica. Quando surgiram as primeiras escolas de samba e cordões carnavalescos, os enredos ou temas eram livres, como por exemplo, Cinderela, Ali Baba, os Marajás etc. Na época do presidente da República Getúlio Dornelles Vargas, impôs-se que todas as escolas de samba e cordões carnavalescos tinham que trazer em seus enredos assuntos relacionados com o Brasil. Assim, as escolas de samba e cordões carnavalescos começaram a desenvolver enredos que contavam as histórias do Brasil e de suas figuras de destaque, como Duque de Caxias, Tiradentes etc. Como essa norma não estabelecia que essas figuras só deveriam se referir a pessoas ilustres, começou a ser desvendado o nosso folclore com suas lendas. E mais tarde, a história e a influência do negro no Brasil. Com o tempo os enredos passaram a contar histórias de outros povos, outros países, ou mesmo de outros assuntos. O importante era sempre ter uma ligação com o Brasil. Na atualidade não é mais necessário o enredo ter uma ligação com o Brasil, ficando livre a escolha do tema. Pontos de avaliação técnica para o julgamento do quesito enredo. No contexto narrativo, enredo é o encadeamento dos fatos narrados em um texto. É o conteúdo em que a narrativa se constrói. É a trama, é a sequência dos fatos, são as situações vividas pelos personagens durante o desenrolar dos fatos narrados no respectivo texto. O enredo em sua sequência pode ser linear ou não linear. É linear quando o tempo, o espaço e os personagens são apresentados de maneira lógica e as ações desenvolvem-se cronologicamente. Observa-se o começo, o meio e o fim da narrativa. O enredo não linear não segue uma sequência cronológica, desenvolve-se descontinuamente, com saltos, antecipações, retrospectivas, cortes e com rupturas do tempo e do espaço em que se desenvolvem as ações. Em uma escola de samba, o enredo é a peça literária, tema central, que, por meio de pesquisa, dá origem à montagem do desfile, visando transmitir a ideia proposta para sua apresentação. O enredo é a base de tudo. A partir da escolha do enredo nasce a letra do samba, os figurinos, fantasias, as alegorias, etc., assim surgindo o roteiro para o desfile, dando vida à narrativa através da disposição das alas e do posicionamento dos carros alegóricos e personagens. O desenvolvimento do enredo vai depender da perspicácia e criatividade da escola de samba, que através de pesquisas, enriquece e agrega inovações ao tema principal de forma a apresentar um verdadeiro espetáculo teatral na passarela. São julgados no quesito enredo todos os elementos visuais do desfile de uma escola de samba, exceto a. Comissão de frente. B. Casal de mestre-sala e porta-bandeira que estiver portando o pavilhão oficial da agremiação. C. Diretoria da agremiação. D. Mestres e diretores de bateria. E. Integrantes da equipe técnica da agremiação, como diretores e apoios de harmonia, disciplina e evolução, coordenadores e chefes de ala. F. Time de canto. G. Velha guarda, caso não venha inserida no enredo. H. Aula de convidados. I. Destaque de chão. A ala de convidados deverá, necessariamente, ser a ala de encerramento do desfile da escola de samba. A bateria não tem posição fixa no desfile, portanto não deve ser avaliada quanto ao roteiro. A escola de samba tem completa liberdade na escolha de seu tema de enredo, não podendo o jurado punir a inclusão de merchandising, explícito ou implícito, na concepção de enredo. O jurado também deverá levar em consideração para atribuir as notas. Se a proposta sequencial do desfile fornecida pela escola de samba fora rigorosamente seguida e respeitada, não podendo, portanto, haver qualquer forma de inversão na disposição das alas, grupos coreográficos, carros e elementos alegóricos, deverá ser punida a ausência ou a inclusão de alas, grupos coreográficos, carros e elementos alegóricos não previstos na montagem de desfile apresentada na pasta de jurados. O jurado deverá avaliar a concepção da ideia proposta, julgando se os principais itens do enredo proposto estão claramente identificados em todos os elementos do desfile, e se os aspectos de maior relevância de sua descrição foram explorados. Não deve ser levado em consideração o ineditismo do enredo levado pela proposta da escola de samba. A falta de qualquer alegoria na avenida por quebra ou qualquer outro motivo, deve ser punida pelo jurado de enredo, pois quebrou-se a sequência do enredo proposto pela escola de samba.
Não pode haver troca de ordem de alegorias ou alas que estejam em desacordo com o roteiro fornecido previamente pela escola de samba. Considerações gerais. O jurado não deverá levar em consideração para atribuir as notas opiniões pessoais se o enredo é bom ou ruim, mas sim se ele foi bem apresentado, de acordo com os pontos de análise do quesito. Se os fatos contados no enredo são verdadeiros ou falsos, realistas ou surreais, se abrangem ou não todos os aspectos daquele tema. Mas sim se ele foi apresentado de acordo com os pontos de análise do quesito, conforme sinopse apresentada pela escola de samba. A brasilidade do enredo, pois as escolas de samba não têm obrigação de apresentar enredo baseado em tema exclusivamente nacional. Os integrantes da bateria da escola de samba consideram-se móveis e, portanto, não são avaliados no roteiro. Questões inerentes a quaisquer outros quesitos, restringindo-se aos pontos apresentados neste manual. O julgamento somente começará no momento que a escola de samba adentrar a pista de desfile, que começa na faixa amarela inicial, e terminará quando a escola de samba ultrapassar a faixa amarela, que demarca o final. Os materiais enviados para apreciação prévia servem de referência para a compreensão dos enredos. Só estão em julgamento os componentes da escola de samba, não podendo a escola de samba ser punida pela presença indevida de fotógrafos, trabalhadores da infraestrutura, vendedores e outros elementos estranhos alheios à proposta do desfile. Para avaliar as escolas de samba, os jurados deverão atribuir notas de 8 a 10, graduadas em décimos,